o decoroso. Vejamos este homem, este, somente este e não outro homem. Depois, com censura, desprezo e ditame, veremos todos os homens. Assim ele se apresenta, sem elmo, pois os dois grandes bernes que hospeda entre os cabelos impedem, com iniciantes chifres de um bezerro mal mochado, que equilibre capacetes ou chapéus sobre a cabeça. Sem gládio, espada, lança ou outro armamento, já que a artrose lhe degenerou as munhecas, que nada podem suster nem empunhar. Sem montaria, devido à dilatação das veias hemorroidárias, e uma cela na qual pudesse sentar-se, lhe machucaria o corpo. Assim, o homem se apresenta também porque, nos dias atuais, e nesta cidade de horizonte duvidoso, não existem mais elmos nem armas, e os corcéis das antigas armadas foram substituídos por pangarés atrelados a carroças para carregar entulho procedente de obras da prefeitura. Falta-nos muito, sobra-nos pouco. Sem tropa a marchar, reino a defender, rei a obedecer e rainha a saudar, restaram-nos, com desnecessária e ruinosa fartura, os bobos carecidos de corte. Bons tempos deviam ser aqueles, estes são infames. Maus dias, mau lugar, maus homens. E aí a gente tem o segundo romance, que é A Cidade Inquisidores Ordinários. A Cidade Inquisidores Ordinários, que é um livro mais maçudinho, né? E como é que foi o processo de criação, a primeira ideia até a publicação desse livro? Eu tive também, ele primeiro foi um projeto. Eu tinha a ideia de trabalhar algumas questões. Eu queria me afastar um pouco da morte, estava muito pronto, assim, estava muito, um caminho meio natural continuar falando da morte. Em algum momento alguém falando da passagem intensa dos corpos se referiu a mim, acho que numa matéria de jornal, assim, o escritor das mortes, o autor das mortes. Acho que não era o caso, mas fazia sentido. Eu tinha falado do cadáver, tinha falado, construído uma narrativa inteira em torno de um morto. Eu estava fazendo jus a essa identificação, né? Mas enfim, eu achei que era importante entrar num lugar, entrar numa dicção diferente, deixar uma outra luz aparecer no texto. E eu tinha algumas questões, eram questões talvez um pouco mais teóricas minhas, que eram duas perguntas iniciais que de alguma forma elas permaneceram na narrativa, mas assim, ganharam talvez um outro lugar ali dentro, mais afastado do que seria talvez um lugar central dos acontecimentos, norteador dos acontecimentos. Mas eram duas perguntas teóricas minhas que diziam respeito à política e à religião. Seria, simplificando, seria isso, assim. Será que, de que maneira que a gente poderia pensar uma experiência política e uma experiência religiosa, né, que não passasse pela figura da autoridade, né, aquele que te representa politicamente, faz valer o que você supostamente quer ou pensa, e aquele que também te representa como intermediário entre você e sua crença, que também vai dizer uma série de coisas a seu respeito, a respeito daquilo no qual você acredita, e que como se a gente tivesse que passar um pouco por essa cancela aí, né? Eu estava pensando numa experiência mais ordinária, experiência política numa dimensão mais ordinária, experiência religiosa também. Isso ficava um pouco comigo, assim, eu até mandei um e-mail, fiz circular uns e-mails numa época assim, para algumas pessoas, perguntando como é que era a experiência dessas pessoas. Também porque eu não queria ver como é que um sentimento, uma ideia de uma outra pessoa pudesse me contaminar, pudesse me esclarecer alguma coisa, pudesse me dizer alguma coisa diferente do que eu penso ou acho, e que o romance pudesse ser também feito, né,
encampar essas outras vozes, né? Isso foi um certo teste da narrativa. Eu fiz um projeto, acabou também sendo um projeto que entrou na Bolsa Funarte, então aí você trabalha com prazo, tem essa coisa do prazo, mas tem o dinheiro também, que é importante para você poder escrever. De fato, você precisa parar de fazer alguma outra coisa para poder escrever, né? E aí eu comecei a narrativa, então, mas quando eu comecei, de fato, assim, comecei a executar o projeto, vamos dizer assim, eu vi assim que não era, estava mais complicado do que tinha sido lá na passagem, porque tinha um risco muito grande de ficar um projeto assim que entrega a sua bandeira de cara, sabe, assim, que diz qual vai ser o seu horizonte de saída, sabe, como se entregasse as palavras-chave. E isso não foi funcionando na hora de escrever. Até funcionava, mas funcionava, sabe como funciona bem demais? Assim, você começa a escrever e a coisa começa a ficar assim, um fácil, é diferente da fluidez. Fluidez é um negócio que quando rola é maravilhoso. Mas quando você começa a ficar assim muito pronto, sabe, como se eu estivesse meio pronto, eu achei que não estava, que não era o caminho da narrativa. A experiência de escrita não estava nem um pouco estranha para mim, estava muito, sabe, já tinha uma voz mais ou menos previsível, personagens com uma certa orientação também previsível. Eu tinha inicialmente estruturado a narrativa em forma de grandes depoimentos, como se fosse um inquérito, assim. Então, o texto que tem a sua exigência em termos assim, tem um certo discurso inicial que ele é mais longo, o principal narrador, ele é uma figura que fala muito, né? E acha um monte de coisas sobre as pessoas e como as pessoas deveriam se comportar. Ele é muito falador com relação a isso. Mas a narrativa estava meio dura, assim, estava, sabe, uns blocões, umas falas, isso não estava legal. E aí eu tinha já um tanto de texto pronto, assim, encaminhado, quando eu achei que essas vozes elas estavam muito diferentes, assim, contrastavam muito essas vozes nesses grandes depoimentos com a experiência mais ordinária da vida cotidiana, sabe? Em que a fala é o tempo inteiro também, assim, ela é porosa, as falas são porosas, as convicções, as maneiras de estar no mundo, é alguma coisa um pouco mais desorganizado, misturado, mais mestiço do que esses grandes depoimentos, como se fossem grandes convicções, grandes pontos de vista. E aí, na medida em que essas vozes eu fui dando mais espaço a essas vozes, esses depoimentos foram picando, assim, foram sendo cortados, né? E aí o texto do teatro me ajudou muito nessa hora. E aí, quando isso começou a acontecer, inclusive mais ou menos assim, do ponto de vista gráfico, isso foi ganhando um desenho que me lembrou assim, um grande teatro do mundo. Eu fui no teatro mais do que eu já tinha ido, porque era ali que eu achava que tinha uma força expressiva da palavra. No final das contas era isso que... Aí eu descobri que era um pouco isso que estava faltando talvez assim, na primeira versão do texto, com esses grandes depoimentos, a palavra perdia a sua força expressiva. E a ideia é que, sabe, assim, sobressair a ideia e a força expressiva das palavras ficavam em segundo plano. Na hora que eu fiz essa mexida, aí a palavra ela ganhou vulto, aí ela ganhou carne, ela ficou interessante para mim de novo, ela ganhou uma voltagem, e aí me pareceu muito mais próximo da experiência de estar numa cidade. Eu acho a experiência de estar numa cidade, especificamente como Belo Horizonte,
não é necessariamente uma experiência muito prazerosa, não sou muito bem situado aqui. Não sei exatamente porquê, assim, não coincido muito com o fato de ser Belo Horizontino, de morar no bairro que eu moro, não faz muito sentido para mim. Não é alguma coisa assim que, entende? Eu vejo pessoas que têm relações mais afetuosas com o bairro onde nasceu, com a rua onde jogava bola. Ninguém joga bola na rua hoje, acho que nem quando eu era pequeno, mas é algum tipo de laço mais importante com a cidade. Eu tenho algumas experiências que são prazerosas dentro da cidade, mas não é alguma coisa que eu faça muita questão. O livro, de certa forma, foi uma maneira de viver um pouco isso, assim, essa cidade esquisita, essa cidade... Então eu fui pensando muito essa cidade aqui, numa experiência de centro da cidade, que para mim é uma experiência muito potente, sabe, uma experiência, sabe, de estar aqui, né? Porque isso, assim, você está andando e as vozes, autorizadas ou não, aí é que apareceram as questões lá de início, assim. Essas vozes desautorizadas, elas não estão nem aí. Elas vão gritar no seu ouvido, elas vão aparecer na sua cara. Eu estava saindo com a minha filha de uma consulta, eu fui pegar um táxi e aí parou o táxi, eu fui entrar com ela no táxi, estava indo entrar, aí apareceu um cara, mas assim, numa entrada, né, ele passou feito uma faca assim, entre nós dois, eu e minha filha, e o carro, para pegar a porta do carro e abrir e falar: o senhor pode entrar, o dia está muito quente, o senhor faz o favor. Teve inclusive um gestual assim, que me assustou na hora, né? E ele fez uma extrema gentileza. Ele veio não sei de onde, vivendo uma situação que entendeu que precisava de um certo auxílio. E ele foi agudo nessa entrada dele, sabe? Extremamente expressivo, um corpo magro, rijo, mas ao mesmo tempo, sabe, com uma certa teatralidade. O senhor pode entrar, o sol está muito forte, o neném não pode tomar isso. Falou algumas coisas desse tipo assim, e eu entrei e ele fechou a porta do carro e tipo, autorizou, deu um tchau, fez um gesto assim, não foi nem um tchau, foi um gesto um pouco mais de uma certa realeza, sabe, um gestual assim para o motorista não entendendo direito, mas também arrancou. Mas sabe isso, assim, quem é que autorizou ou não aquele cara a fazer isso? O cara fez, isso fez parte da experiência de estar na cidade. Então, estar na cidade presenteia a gente com essas experiências. É claro que às vezes é no campo da violência, mas é isso que, num certo sentido, para mim, resgatou aquelas questões lá de início. Quer dizer, olha o cara aí vivendo uma experiência de cidade, sem precisar de nenhuma autorização. Aliás, ele era claramente dessas figuras absolutamente desautorizadas, sem voz, sem vez, e fez valer a sua voz e a sua vez, uma atitude absolutamente gentil e depois um gesto magnânimo, assim, pode seguir, vai em frente. E o motorista seguiu. Então, o livro me permitiu viver um pouco isso, assim, pensar, o estar, o circular mais por Belo Horizonte, não necessariamente gostando mais, mas de uma forma mais viva, mais intensa, mais porosa, essa multiplicidade de acontecimentos assim, que te cercam na experiência cotidiana.